Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Karina Brolo, canal Caminhos do Saber, e hoje finalmente falaremos aqui dos últimos capítulos de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Sim, gente, concluí esta leitura e estou boquiaberta, já adianto para vocês, com tantas reviravoltas. O que foram estes últimos capítulos lidos aqui, gente? Eu estou chocada com isto, tá? Foi sensacional, tá? Já adianto pra vocês que eu não esperava por tantas surpresas assim. Muito genial aqui o desfecho que a autora deu, mas vamos então retomar as nossas discussões do ponto em que paramos. Tínhamos parado então ali no capítulo 13 e o próximo capítulo aqui que eu vou discutir com vocês é Norberto, o dragão norueguês. E justamente esse fato que dá título ao capítulo aqui é que um belo dia Rony, Hermione e Harry, o nosso trio amado, estava ali na biblioteca de Hogwarts e vem uma figura que não costuma frequentar muito a biblioteca ali, que é o Hagrid, então, que está ali com diversos livros de como educar um dragão. E isso, é claro, chama muito a atenção aqui do nosso trio de protagonistas, porque aparentemente é proibido que criar-se dragões ali no mundo da magia, ou pelo menos ali na localidade em que eles residem. Então, dado as circunstâncias, né, sendo elas que o Hagrid não costuma frequentar ali a biblioteca de Hogwarts, e que também é proibido criar-se dragões, eles ficam muito desconfiados de vê-lo ali, questionam ele, né? E ele vai acabar por dizer que é apenas leitura de passatempo, que ele tem curiosidade em saber mais sobre o mundo dos dragões. Claro que ele se enrola, não convence os garotos, que acabam depois indo até a cabana do Hagrid mais tarde e vem algo sinistro ali. Ele estava com um ovo sobre uma lareira e um ovo bem grande, diga-se de passagem, que eles logo identificam que é um ovo de dragão. Mas onde Hagrid teria conseguido este ovo? Como ele estava disposto a criar este dragão em sua cabana, sendo que é totalmente proibido? Isso poderia custar a estadia dele ali como guarda-caça. Se alguém descobrisse, ele seria expulso. Então, eles levantam todos esses pontos pro Hagrid, que aparentemente parece ali bem disposto a aceitar todos os riscos. Passam-se alguns dias, o Hagrid manda uma mensagem para os meninos dizendo que o ovo está prestes a quebrar e que o dragão vai nascer. E assim acontece. Ele nasce, é batizado então aqui de Norberto pelo Hagrid, que se apega muito com esse dragão. É um capítulo engraçadíssimo ver como que o Hagrid trata este dragão aqui como um filho. E aqui Harry, Rony e Hermione percebem que o dragão está crescendo em um ritmo muito acelerado, está destruindo a cabana do Hagrid. E Harry levanta aqui a problemática de que Hagrid, você mora em uma cabana de madeira e esse dragão cospe fogo, então você jamais poderá ficar com ele. E tentam convencê-lo aqui de todas as formas. O que acontece então é que eles têm uma ideia para ajudar o Hagrid aqui a se livrar desse dragão, mas o Hagrid acaba por dizer que tem muita pena de deixá-lo abandonado e sozinho pela floresta. Então eles acabam se lembrando aqui do Carlinhos Weasley, irmão do Rony, que reside ali como treinador de dragões em uma outra região. Então eles enviam a coruja com uma mensagem para o irmão do Rony, perguntando se ele, porventura, poderia aceitar um dragão a mais ali para ser treinado e ficar seguro com o irmão do Rony, então. E a resposta que o Carlinhos envia ao Rony é a seguinte: caro Rony, como vai? Obrigada pela carta, terei prazer em cuidar do dragão norueguês. Mas não será fácil mandá-lo para mim.
Acho que o melhor será mandá-lo por alguns amigos que estão vindo me visitar na próxima semana. O problema é que eles não podem ser vistos carregando um dragão ilegal. Você poderia levar o dragão para a torre mais alta meia-noite de sábado. Eles podem se encontrar com você lá e levá-lo enquanto ainda está escuro. Mande-me uma resposta o mais breve possível. Afetuosamente, Carlinhos. Então aqui eles combinam tudo com o irmão do Rony. E só tem um problema: como eles vão transportar este dragão à meia-noite para o alto da torre sem que ninguém veja, né? O Harry, então, aqui se lembra que tem a sua capa da invisibilidade e vai, então, com essa capa, transportar este dragão para o alto da torre para que seja levado lá para o irmão do Rony. E o que acontece também é que Draco Malfoy não sai da cola aqui do nosso trio e em uma certa feita ele vai segui-los até a cabana do Hagrid e vai ver que sim, Hagrid está com um dragão, e ele volta ali para Hogwarts sabendo de tudo e vai usar isso, claro, para ameaçar ali o nosso trio. E o que acontece é que num dia o Rony vai inventar de alimentar o tal dragão, mas acaba levando uma super mordida no braço e fica hospitalizado, o que tira todas as chances e possibilidades dele ir ali com a Hermione e o Harry transportar esse dragão para o alto da torre à meia-noite. E o que acontece também nessa ocasião é que com essa internação aqui involuntária do Rony, o Malfoy, claro, vai lá azucrinar o Rony, tirar sarro dele, porque está, enfim, com aquela mordida, está sendo tratado, tem que ficar ali de repouso na enfermaria de Hogwarts. E acaba também tirando ali do Rony um livro com o qual o Rony ficava passando tempo ali nessa enfermaria e lendo. Mas Rony logo se lembra, quando vê Harry e Hermione, de que o tal livro que o Malfoy levou estava com a carta do Carlinhos dentro, ou seja, provavelmente o Malfoy descobriria os planos e estaria ali na torre também à meia-noite. No final, gente, aqui deste capítulo, o que acontece é muito tenso, né? São momentos muito tensos, a gente vai acompanhando como que Rony e Hermione estão nervosos para transportar esse dragão para o alto da torre. Muito mais nervosos ainda, porque sabem que o Malfoy está por dentro de tudo. E o que acontece aqui é que eles estão invisíveis, o Malfoy não sabe disso, e acaba sendo pego pela professora Minerva ali no alto da torre à meia-noite, e tinha dito para algumas pessoas que Harry Potter e seus amigos iriam transportar um dragão ali para o alto da torre. E a professora Minerva não vê nada, claro, porque eles estão invisíveis, e acaba levando o Malfoy detido e tira alguns pontos de Sonserina por isso, ao que Harry e Hermione comemoram efusivamente. Dá tudo certo, eles conseguem ali transportar o dragão para que os amigos do Carlinhos o levem, né, em segurança. Porém, hora que eles chegam ali embaixo, né, saem do alto da torre e voltam ali, eles dão de cara com a professora Minerva, que também aplica a eles uma detenção. Sim, eles estavam sem a capa da invisibilidade que ficara lá no alto da torre. E isso custa a eles, minha gente, muito. A professora Minerva fica muito brava com eles aqui e tira 150 pontos de Harry, 150 pontos de Hermione e 150 pontos também do garoto Neville, que está vindo fora do seu dormitório ali à noite, vindo loucamente, querendo avisar o Harry e a Hermione de que o Malfoy já sabia de tudo. Mas ele acaba sendo pego, todos pegos aqui pela professora Minerva. Então essa aventura aqui pra eles não acaba nada bem, né? E, gente, o que acontece aqui também é que o Harry e seus amigos, depois dessa aventura,
estão sendo cancelados por Grifinória, tá? As pessoas acabam descobrindo, claro, que foram descontados muitos pontos de Grifinória e eles perdem a vantagem que tinham sobre Sonserina e acabam indo lá para o final do placar de todas as casas com todos esses pontos que eles perderam, então. E isso gera antipatia, né, ali das outras pessoas de Hogwarts, pois todos já estavam torcendo para que finalmente Grifinória vencesse Sonserina ou qualquer outra casa, mesmo Lufa-Lufa e Corvinal estavam ali torcendo para que alguém tirasse a vantagem, né, de Sonserina, pois eles já ganhavam há muitos anos e se achavam os imbatíveis. Grifinória estava dando sinais de que esse ano seria diferente, mas graças à aventura mal sucedida do Harry e da Hermione no alto da torre, isso, né, praticamente aqui não acontece até o momento. E aqui também, gente, Harry está descobrindo que a vida de, entre aspas, celebridade no mundo da magia também não é nada fácil. Na mesma medida que ele era amado, ele foi odiado muito rapidamente aqui também. Então, gente, esse capítulo, né, aqui da Floresta Proibida, que é o capítulo 15, vai nos contar o desenrolar dessa aventura toda e a punição, então, que Malfoy, Harry, Hermione e Neville receberam. E a punição era que eles teriam que passar uma noite inteira na Floresta Proibida sob os comandos de Hagrid, tá? Essa foi a detenção que eles ganharam ali. E essa Floresta Proibida, como já se pode imaginar, tinha de tudo um pouco, né? Criaturas fantásticas, desde unicórnios a centauros, enfim. E o que está acontecendo nessa noite é que um unicórnio acaba sendo morto, né? E existe ali uma criatura horrível que fez isso. E eles precisam deter. O Hagrid vai dizer para eles todas essas coisas. E o que acontece é que ele também vai separar em duplas eles que estão punidos aqui. Então vai ficar, num primeiro momento, o Draco Malfoy com o Neville e o Harry com a Hermione. Cada um vai para um lado ali da floresta. Eles combinam com suas varinhas um código que é para se comunicarem caso alguma coisa aconteça ali e precisem de socorro e o Hagrid vá até ele. O Draco Malfoy aqui se prova um verdadeiro covarde, porque ele tem muito medo de passar aquela noite ali na floresta. E a única coisa que ele faz de melhor é o que ele sempre fez, que é ficar incomodando as pessoas. Então, como ele vai para um lado da floresta com o Neville, ele volta a ficar insuportável aqui e fazendo gracinhas a todo momento e hostilizando aqui o Neville, que acaba soltando o sinal lá, o código pro Hagrid ir até eles, e o Hagrid então decide que Draco Malfoy é melhor que fique nessa jornada com o Harry Potter e que o Neville fique então com a Hermione, pois para o Hagrid aqui, o Malfoy não se atreveria a fazer nenhuma gracinha com o Harry, já que eles já tiveram ali as suas tretas, não é mesmo? Então, é isso que acontece. Porém, quando o Harry está aqui com o Draco Malfoy, eles se deparam com algo monstruoso na floresta. E sobre isso tem todo um trecho que eu vou ler aqui pra vocês. Ele vai dizer o seguinte. Eles acharam aqui um unicórnio, né, que estavam procurando. Então, vai falar assim. Era um unicórnio, sim, e estava morto. Harry nunca vira nada tão bonito nem tão triste. As pernas longas e finas estavam esticadas em ângulos estranhos, onde ele caíra, e sua crina espalhava-se, nacarada sobre as folhas escuras. Harry dera um passo à frente, mas um som de algo que deslizava o fez congelar onde estava. Uma moita na orla da clareira estremeceu.
Então, no meio das sombras, saiu um vulto encapuzado que se arrastava de gatas pelo chão, como uma fera à caça. Harry, Malfoy e Canino ficaram paralisados. O vulto encapuzado aproximou-se do unicórnio, abaixou a cabeça sobre o ferimento no flanco do animal e começou a beber o seu sangue. Ah! Malfoy soltou um grito terrível e fugiu, seguido por Canino. A figura encapuzada ergueu a cabeça e olhou diretamente para Harry, o sangue do unicórnio escorrendo pelo peito. Ficou de pé e avançou rápido para Harry, que não conseguiu se mexer de medo. Então uma dor, como ele nunca sentira antes, varou sua cabeça, como se sua cicatriz estivesse em fogo. Meio cego, ele recuou, cambaleando, ouviu cascos às suas costas galopando e alguma coisa saltou por cima dele e atacou o vulto. A dor na cabeça de Harry foi tão forte que ele caiu de joelhos. Levou uns 2 minutos para passar. Quando ergueu os olhos, o vulto desapareceu. Um centauro avultava-se sobre ele. Mas não era Ronan nem Agouro. Este parecia mais novo, tinha cabelos loiros, prateados e o corpo baio. Você está bem? Perguntou o centauro, ajudando Harry a se levantar. Estou, obrigada. O que foi aquilo? O centauro não respondeu. Tinha espantosos olhos azuis como safiras, muito claras. Mas Harry, com atenção, demorando o olhar na cicatriz que sobressaía, lívida em sua testa. Você é um menino Potter. É melhor voltar para a companhia de Hagrid. A floresta não é segura a estas horas, principalmente para você. Sabe montar? Será mais rápido. Meu nome é Firenze, acrescentou ao dobrar as patas dianteiras para Harry poder subir no seu lombo. Ouviram repentinamente o ruído de galopes vindo de outro lado da clareira. Ronan e Agouro irromperam no meio das árvores, os flancos arfantes e suados. Então esses foram aqui os centauros, né, que encontraram e ajudaram o Harry neste momento. E eles vão dizer algumas coisas aqui para o Harry, vão perguntar o seguinte para ele. Harry Potter, você sabe para que se usa o sangue de unicórnio? Não, disse Harry, surpreendido pela estranha pergunta. Só usamos chifre e a cauda na aula de poções. Porque é uma coisa monstruosa matar um unicórnio. Só alguém que não tem nada a perder e tudo a ganhar cometeria um crime desses. O sangue do unicórnio mantém a pessoa viva, mesmo quando ela está à beira da morte, mas a um preço terrível. Ela matou algo puro e indefeso para se salvar e só terá uma semivida, uma vida amaldiçoada, do momento em que o sangue lhe tocar os lábios. Então aqui ele já começa a conjecturar, né? Ele diz o seguinte: quem estaria tão desesperado, pensou em voz alta, se a pessoa vai ser amaldiçoada para sempre, é preferível morrer, não é? É, concordou Firenze. A não ser que ela precise se manter viva o tempo suficiente para beber outra coisa, algo que vai lhe devolver a força e o poder totais, algo que significa que jamais poderá morrer. Senhor Potter, o senhor sabe o que é que está escondido na sua escola neste momento? A pedra filosofal, é claro, o elixir da vida. Não consegue pensar em ninguém que tenha esperado muitos anos para retomar o poder, que se apegou à vida esperando uma chance? Foi como se uma mão de ferro de repente apertasse o coração de Harry. Acima do farfalhar das árvores, ele parecia ouvir mais uma vez o que Hagrid lhe contara na noite em que se conheceram. Tem quem diga que ele morreu. Besteira, na minha opinião. Não sei se ainda tinha humanidade suficiente para morrer. Você está dizendo... Harry falou rouco que aquele era o voo... Harry, você está bem? Hermione vinha correndo ao encontro deles pela trilha. Hagrid a acompanhava arfando. Estou bem, disse Harry, sem nem saber o que estava dizendo. O unicórnio morreu. É aqui que eu o deixo, murmurou Firenze, enquanto Hagrid corria para examinar o unicórnio. Está seguro agora. Harry escorregou de suas costas. Boa sorte, Harry Potter, disse Firenze. Os planetas já foram mal interpretados antes, até mesmo pelos centauros. Espero que seja o que está ocorrendo agora. Virou-se e entrou a trote pela floresta, deixando para trás um Harry cheio de tremores. Gente, que capítulo foi esse, não é mesmo? Então, aqui o Harry depois vai voltar para Hogwarts, né? Junto com os demais.
E o Rony está esperando aflito Harry e Hermione lhe contar as aventuras que tiveram ali na floresta. Então o Harry vai contar para os amigos tudo o que ele descobrira, tudo que ele vira e mais o que os centauros lhe disseram, né, ali naquele momento. Então o que vai acontecer é que Harry vai chegar à conclusão de que está muito em perigo, pois aquele a quem não se deve mencionar está a todo tempo rondando por ali. Então, o que acontece é que a Hermione vai meio que tranquilizar o Harry, que está apavoradíssimo depois da experiência que ele teve ali na floresta. A Hermione vai dizer o seguinte: todo mundo diz que Dumbledore é a única pessoa de quem você sabe quem já teve medo. Com Dumbledore por perto, você sabe quem não vai tocar em você. Em todo caso, quem disse que os centauros têm razão? Isso está me parecendo adivinhação. E a professora Minerva diz que adivinhar o futuro é um ramo muito inexato da magia. Então, gente, coitado aqui, né, do nosso amigo Harry Potter, estava apavoradíssimo. O capítulo 16, então, no Alçapão, vai nos contar aqui mais uma aventura dos nossos heróis. Porque, a essa altura, eles já estão convencidos, então, de que o Snape vai roubar a Pedra Filosofal para o Voldemort. E mais, o Harry aqui está convencido de que aquela criatura sombria, encapuzada que ele viu na floresta pode tanto ser o Voldemort como o próprio Snape que estava ali. Ele não conseguiu ver direito quem era. Mas, gente, o que vai acontecer aqui também neste capítulo é que eles estão aqui no final dos exames. Eles vão até a sala do Dumbledore, mas a professora Minerva é quem está lá. E avisa eles que o Dumbledore recebeu uma chamada de emergência do ministro da magia em Londres e ele precisou viajar às pressas e só chegará daqui a um dia, o que faz com que eles tenham cada vez mais certeza de que este aviso do ministro da magia não era propriamente um aviso real, mas algo planejado pelo Snape para afastar o Dumbledore de Hogwarts, para que ele não atrapalhe seus planos de roubar a Pedra Filosofal. Eles têm certeza absoluta disso até esse momento. O que acontece aqui também é que o Harry tem uma iluminação, digamos assim, e vai até a cabana do Hagrid, pois para ele tudo isso é muito estranho. O Hagrid ter encontrado lá em uma taverna alguém que lhe deu esse ovo de dragão e ele fica muito desconfiado. Então ele vai questionar aqui o Hagrid sobre isso. E o Hagrid vai contar então para os meninos. E o que eu acho muito engraçado aqui no Hagrid é que ele é uma fonte quentíssima, assim. É uma fonte que todo jornalista gostaria de ter. Porque ele acaba não querendo contar as coisas, mas com tantas perguntas, ele vai se abrindo, vai soltando aqui o verbo e vai contando para eles tudo o que aconteceu, mesmo que, entre aspas, ele não possa contar. Então, ele vai dizer que ele começou a tomar os tragos lá na venda com esse viajante enigmático que era todo encapuzado, de que ele não conseguiu ver o rosto também ali. E conversa vai, conversa vem, o Hagrid acaba contando que era guarda-caças de Hogwarts, e esse ser encapuzado pergunta a ele quais animais que o Hagrid tomava conta, e ele acaba por falar aqui também sobre o cachorro de 3 cabeças, e acaba contando para essa pessoa que para passar por esse cachorro de 3 cabeças era muito simples, simplesmente ali cantar uma música que ele adormecia, enfim, entregou todo o ouro ali para aquele ser encapuzado, e meio que em troca disso, em recompensa, o cara entregou ao Hagrid o ovo de dragão, porque era o sonho do Hagrid ter um dragão, coisa que ele mais queria em toda a sua vida, e assim foi feito aqui, então.
Claro que o Hagrid não fez nada disso intencionalmente, né? Ele foi embebedado por esse ser enigmático e aconteceu tudo isso. E ele acaba contando para os meninos, e na medida em que ele vai contando para os meninos aqui, ele vai se dando conta também de que ele cometeu ali uma imprudência, falou demais com uma pessoa que ele nem conhecia. E enfim, gente. Bom, aquela era a noite decisiva, então o Harry decide que vai até o alçapão para enfrentar este ser, mesmo que o Dumbledore não esteja lá. E os outros dois, Rony e Hermione, acabam também por segui-lo, claro, porque Harry fica muito assustado, já que ele estava pensando em ir sozinho. O Neville acaba indo atrás dos três também, mas eles acham por bem não envolver o Neville em mais uma coisa perigosa. E o próprio Neville estava aqui para impedi-los de fazer esta loucura, porque, segundo ele, Grifinória não poderia perder mais nenhum ponto. Mas o que acontece é que a Hermione faz um feitiço e o Neville fica impossibilitado de segui-los, fica lá paralisado, graças ao feitiço da Hermione, e vão os três para o alçapão. Para que eles cheguem aqui até a Pedra Filosofal, tem vários desafios que eles têm que cumprir, tá? Porque, além do cachorro de 3 cabeças, tem que passar por ele, cada professor ali de Hogwarts fez uma magia para proteger ainda mais a tal da Pedra Filosofal, tá? E o que acontece é que cada uma dessas magias é um obstáculo que impede as pessoas de chegarem ali até a Pedra Filosofal. Então, primeiramente, eles vão cair ali em um lugar com uma planta que vai prendê-los e deixá-los impossibilitados. Porém, a Hermione consegue se salvar, faz uma magia e salva os outros dois. Eles passam pelo primeiro obstáculo. O segundo obstáculo aqui é um jogo de xadrez com peças vivas que o Rony se dá muito bem nesse jogo e acaba salvando eles também. Porém, o Rony fica preso nesse jogo e ele decide libertar ali a Hermione e o Harry para a fase seguinte, que seria ali a fase decisiva. Então, né? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? No próximo desafio deles é que eles têm aqui que escolher a garrafa certa entre várias garrafas ali. Eles passam também por umas chaves. Gente, não vou me lembrar aqui de todos os desafios que eles passam para chegar até a Pedra Filosofal. Mas o decisivo é este aqui das garrafas, em que Harry e Hermione têm que escolher a garrafa certa para que consigam passar para a próxima fase. Uma dessas fases, ela dá o poder de um dos dois seguirem em frente, e a outra garrafa para que um deles volte atrás, e na outra ali tem um veneno. Eles têm que escolher as únicas duas que podem salvá-los de alguma forma. O Harry decide então, e tem uma charada ali para eles, é claro, descobrirem qual que é a garrafa certa, e a Hermione consegue desvendar essa charada. E o Harry diz pra ela que ele quer seguir para a próxima fase e recomenda a ela que volte, então, e liberte o Rony e volte para Hogwarts, mande uma coruja avisar o Dumbledore para que ele chegue o mais rápido possível. E o que acontece é que é dito sobre isso aqui neste capítulo seguinte. Você bebe essa, disse Harry para Hermione. Agora escute, volte e recolha o Rony, apanhe as vassouras da Câmara das Chaves Aladas. Elas levarão vocês para fora do alçapão e por cima do fofo. Vão direto ao Corujal e mandem Edwiges do Dumbledore, precisamos dele. Talvez eu possa segurar Snape por algum tempo, mas não sou páreo para ele. Mas Harry, e se você sabe quem estiver com ele? Bom, tive sorte uma vez, não tive? Falou Harry, indicando a cicatriz. Talvez tenha sorte outra vez. A boca de Hermione estremeceu e ela correu de repente para Harry e o abraçou. Hermione! Harry, você é um grande bruxo, sabe?
Não sou tão bom quanto você, disse Harry, muito sem graça, quando ela o largou. Eu? Livros e inteligência. Há coisas mais importantes. Amizade e bravura. E Harry, tenha cuidado. Você bebe primeiro, disse Harry. Você tem certeza de qual é, não tem? Positivo. Ela tomou um demorado gole da garrafa arredondada na ponta e estremeceu. Não é veneno? Perguntou Harry ansioso. Não, mas parece gelo. Vai logo antes que o efeito passe. Boa sorte, cuide-se. Vai. E assim, então, o Harry vai seguir, tá? E aqui vai dizer o seguinte. Hermione virou-se e passou direto pelas chamas roxas. Harry tomou o fôlego, apanhou a garrafa menor de todas, virou-se para encarar as chamas negras. Aqui vou eu, disse, e esvaziou a garrafinha de um gole só. Era, na verdade, como se o gelo estivesse invadindo seu corpo. Ele deixou a garrafa na mesa e avançou. Enchendo-se de coragem, viu as chamas negras lamberem seu corpo, mas não as sentiu. Por um instante não viu nada, a não ser chamas negras. Então viu que estava do outro lado, na última câmara. Havia alguém lá, mas não era Snape, tampouco Voldemort. Gente, que final de capítulo foi esse? E o próximo e último capítulo aqui, O Homem de Duas Caras, foi algo surpreendente para mim. Eu não esperava o desenrolar desse capítulo, confesso para vocês. E estou chocada. Mas o que vai acontecer aqui é que ele vai encontrar o professor Quirrell. Não era o Snape, afinal de contas, o grande vilão da história, minha gente. E aqui, sobre isso, eles vão ter ali um diálogo e tudo começa a se explicar. Então, o Quirrell vai falar algumas coisas aqui para o Harry, como por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade em seguir as instruções do meu mestre. Ele é um grande mago e eu sou fraco. O grande mestre dele, Voldemort, né? O senhor quer dizer que ele estava na sala de aula com o senhor? Exclamou Harry, admirado. Está comigo aonde quer que eu vá, disse Quirrell em voz alta. Conheci-o quando estava viajando pelo mundo. Eu era um rapaz tolo naquela época, cheio de ideias ridículas sobre o bem e o mal. Lord Voldemort me mostrou como eu estava errado. Não existe bem nem mal, só existe o poder. Eu o tenho servido com fidelidade, embora o desaponte muitas vezes. Por isso, tem precisado ser muito severo comigo. Quirrell estremeceu de repente. Não perdoa erros com muita facilidade. Quando não consegui roubar a pedra de Gringotts, ele ficou muito aborrecido. Me castigou, resolveu me vingar mais de perto. Resolveu me vigiar mais de perto. A voz de Quirrell foi morrendo. Harry lembrou-se de sua viagem ao Beco Diagonal. Como podia ter sido tão burro? Ele viu Quirrell lá naquele dia. Apertara a mão dele no caldeirão furado. Quirrell praguejou baixinho. Eu não entendo. A pedra está dentro do espelho? Devo quebrá-lo? A cabeça de Harry pensava a mil. Sim, porque quando ele chegou ali, ele logo percebeu que ali estava também o espelho de Ogésside, né? E aí ele vai dizer o seguinte: o que quero acima de tudo no mundo neste momento é encontrar a pedra antes que Quirrell a encontre. Então, se eu me olhar no espelho, devo me ver encontrando a pedra. O que quer dizer que verei onde está escondida, mas como posso me olhar sem Quirrell perceber o que estou tramando? Harry tentou se deslocar para a esquerda para se posicionar diante do espelho sem Quirrell notar, mas as cordas que prendiam seus tornozelos estavam muito apertadas. Ele tropeçou e caiu. Quirrell não lhe deu atenção, continuou falando sozinho. Exato, Quirrell fez um feitiço para prendê-lo em umas cordas ali também. O que é que o espelho faz? Como é que ele funciona? Me ajude, mestre! E para horror de Harry, uma voz respondeu, e a voz parecia vir do próprio Quirrell. Use o menino, use o menino. Quirrell voltou-se para Harry. Potter, vem cá. E bateu palmas uma vez e as cordas que prendiam Harry caíram. Harry se levantou sem pressa. Vem cá, repetiu Quirrell. Olhe no espelho, me diga o que você vê. Harry foi até ele. Preciso mentir. Estou desesperado. Pensou. Preciso olhar e mentir sobre o que vejo, é isso.
Quirrell aproximou-se de Harry pelas costas. Harry respirou o cheiro esquisito que parecia vir do turbante de Quirrell, fechou os olhos, adiantou-se para se postar na frente do espelho e tornou a abri-los. A princípio viu a sua imagem pálida e apavorada, mas um segundo depois a imagem sorriu para ele, levou a mão ao bolso e tirou uma pedra cor de sangue. Piscou e devolveu a pedra ao bolso, e ao fazer isso, Harry sentiu uma coisa pesada cair dentro do bolso de verdade. De uma forma inacreditável, estava em posse da pedra. E então, perguntou Quirrell impaciente, o que é que você está vendo? Harry armou-se de coragem. Estou me vendo apertando a mão de Dumbledore, inventou. Ganhei o campeonato das casas para a Grifinória. Quirrell xingou outra vez. Saia do meu caminho, disse. Quando Harry se afastou, sentiu a pedra filosofal comprimir sua coxa. Será que tinha coragem para tentar fugir? Então, gente, olha só que confronto foi esse. E depois, é claro, que vai acontecer aqui que o Quirrell vai sair de sua forma natural, por assim dizer, e dar espaço àquela criatura que está compartilhando o mesmo corpo com ele, que vai dizer o seguinte sobre isso. Harry sentiu-se como se o visgo do diabo tivesse pregado ele no chão. Não conseguia mover nenhum músculo. Petrificado, viu Quirrell erguer os braços e começar a desenrolar o turbante. O que estava acontecendo? O turbante caiu. A cabeça de Quirrell parecia estranhamente pequena, sem ele. Então ele virou de costas, sem sair do lugar. Harry poderia ter gritado, mas não conseguiu produzir nenhum som. Onde deveria estar a parte de trás da cabeça de Quirrell, havia um rosto, o rosto mais horrível que Harry já vira. Era branco giz, com intensos olhos vermelhos e fendas no lugar das narinas, como uma cobra. Harry tentou dar um passo atrás, mas suas pernas não obedeceram. Está vendo no que me transformei? Disse o rosto. Apenas uma sombra vaporosa. Mas sempre houve gente disposta a me deixar entrar no seu coração e na sua mente. O sangue do unicórnio me fortaleceu nessas últimas semanas. Você viu o fiel Quirrell bebendo-o por mim na floresta. E uma vez que eu tenho o elixir da vida, poderei criar um corpo só meu. Agora, por que você não me dá essa pedra no seu bolso? Então ele sabia. A sensibilidade voltou repentinamente às pernas de Harry. Ele cambaleou para trás. Não seja tolo, rosnou o rosto. É melhor salvar sua vida e se unir a mim. Vai ter o mesmo fim dos seus pais. Eles morreram suplicando piedade. Mentira! Gritou Harry inesperadamente. Quirrell estava andando de costas para ele, de modo que Voldemort pudesse vê-lo. O rosto malvado sorria agora. Que comovente, sibilou. Sempre dei valor à coragem. É, menino, seus pais foram corajosos. Matei seu pai primeiro e ele me enfrentou com coragem. Mas sua mãe não precisava ter morrido. Estava tentando protegê-lo. Agora dê-me a pedra, a não ser que queira que a morte dela tenha sido em vão. Nunca. E assim, gente, o confronto deles vai seguindo. Há aqui um corte de cena onde o Harry já acorda ali no hospital de Hogwarts com o Dumbledore visitando-o, né? E aqui vai ser um momento muito tocante da narrativa, porque o Dumbledore vai contar ao Harry tudo o que aconteceu depois destes momentos narrados aqui. E o que acontece é que o Dumbledore chegou a tempo de salvar o Harry do Voldemort. E sim, o Dumbledore vai explicar isso aqui com detalhes para o Harry. E terão aqui um diálogo sensacional. As melhores frases do livro estão aqui nesse final e são ditas pelo Dumbledore. Então, até anotei algumas. O Harry vai questionar o que teria acontecido com a Pedra Filosofal. E o Dumbledore vai dizer que ela já não existe, pois ele a destruiu para o bem de todos, não é mesmo? Então aqui o Harry vai questionar ao Dumbledore se o Nicolau Flamel, por conta disso, e sua esposa vão morrer. E o Dumbledore disse o seguinte para ele:
eles têm elixir suficiente para deixar os negócios em ordem. E então, eles vão morrer. Dumbledore sorriu ao ver a expressão de surpresa no rosto de Harry. Para alguém jovem como você, tenho certeza de que isto parece incrível, mas para Nicolau e Perenelle, na verdade é como se fossem deitar depois de um dia muito, muito longo. E aqui ele fala uma frase que eu achei sensacional. Dumbledore vai dizer o seguinte: afinal, para a mente bem estruturada, a morte é apenas a grande aventura seguinte. Sensacional isso aqui. E aí vai dizer mais algumas frases sensacionais que eu fiz questão também aqui de anotar para compartilhar com vocês. E vai dizer assim: o problema é que os humanos têm o condão de escolher exatamente as coisas que são piores para eles. E não é mesmo, né, gente? Aqui também o Harry vai começar a fazer várias perguntas pro Dumbledore. Como, por exemplo, professor, estive pensando, professor, mesmo que a pedra tenha sido destruída, quer dizer, o senhor sabe quem? E aí o Dumbledore vai dizer assim para o Harry: chame-o de Voldemort. Sempre chame as coisas pelo nome que tem. O medo de um nome aumenta o medo da coisa em si. Achei sensacional essa frase aqui também. Outras frases aqui que eu anotei da sabedoria do Dumbledore é que ele vai dizer o seguinte: a verdade é uma coisa bela e terrível, e portanto deve ser tratada com grande cautela. E aqui também, né, o Harry vai perguntar pro Dumbledore por que na ocasião ali do confronto com o Quirrell não o podia tocar. Porque quando o Quirrell ia tocar o Harry, as mãos dele ficavam com bolhas ali como se estivessem sido queimadas. E ele não conseguia tocar o Harry. Teve todo esse confronto lá atrás também. Antes dos trechinhos que eu li aqui com vocês. E aqui o Dumbledore vai dizer o trecho mais lindo de todo o livro aqui pro Harry, que é esse: sua mãe morreu para salvar você. Se existe uma coisa que Voldemort não consegue compreender, é o amor. Ele não entende que um amor forte como o de uma mãe por você deixa uma marca própria. Não é uma cicatriz, não é um sinal visível. Ter sido amado tão profundamente, mesmo que a pessoa que nos amou já tenha morrido, nos confere uma proteção eterna. Está entranhada em nossa pele. Por isso Quirrell, cheio de ódio, avareza e ambição, compartindo a alma com Voldemort, não podia tocá-lo. Era uma agonia tocar uma pessoa marcada por algo tão bom. Ou seja, né, o amor da mãe do Harry salvou ele da primeira vez do Voldemort e o salvou também naquela ocasião, pois deixou ele marcado com essa proteção de amor. Dizendo aqui que o amor é mais forte do que qualquer poder das trevas, né? Achei isso aqui tão lindo e comovente. E aqui ele também vai perguntar pro Dumbledore, né? Como foi que tirei a pedra do espelho? E ele vai dizer: fico satisfeito que você tenha me perguntado. Foi uma das minhas ideias mais brilhantes e cá entre nós está alguma coisa. Sabe, só uma pessoa que quisesse encontrar a pedra, encontrar sem usá-la, poderia obtê-la. De outra forma, a pessoa só iria se ver produzindo ouro e bebendo o elixir da vida. O meu cérebro às vezes surpreende até a mim. Agora chega de perguntas, sugiro que comece a comer esses doces. Feijõezinhos de todos os sabores. Quando eu era moço, tive a infelicidade de encontrar um com o gosto de vômito e depois então receio que tenha perdido o gosto por eles. E sim, gente, tem mais uma coisa aqui que aconteceu no confronto do Harry com o Quirrell. Foi que o Harry questionou ele sobre o Snape, né? E o Quirrell vai dizer que o Snape não estava tentando matar o Harry. Pelo contrário, o Snape estava tentando salvar o Harry do Quirrell, que quem estava tentando matá-lo no jogo de quadribol era o próprio Quirrell e não o Snape. Quando a Hermione passou pelo Quirrell, lembra até o trecho que a gente leu lá na semana passada, ela vai tão rápido para deter o Snape que ela derruba o Quirrell e ali a magia que o Quirrell estava fazendo é quebrada
E eles atribuem que foi feita pro Snape. Mas não, o Snape estava fazendo um antifeitiço para tentar deter o Quirrell. Então, todos aqueles... eles entenderam os diálogos e todos aqueles embates do Quirrell com o Snape de uma forma errada, porque na verdade o grande vilão era o Quirrell. E o Snape estava tentando impedi-lo de fazer as suas maldades ali. E o Harry fica, claro, atônito com essas revelações aqui e, enfim, não se conforma com o fato de que ele tenha pensado tão mal do Snape, quando na verdade ele até tentou salvá-lo, né? Então aqui também o que acontece é que o próprio Dumbledore vai falar aqui sobre isso, né? O Harry vai questioná-lo da seguinte forma, dizendo assim: e tem mais uma coisa. Diga, Quirrell disse que Snape... O professor Snape, Harry? Sim, senhor. Quirrell disse que ele me odeia porque odiava meu pai. Isso é verdade? Bom, eles se detestavam bastante, mas não é diferente de você com o Sr. Malfoy. E além disso, seu pai fez uma coisa que Snape nunca pôde perdoar. O quê? Salvou a vida dele. O quê? É, disse Dumbledore sonhador. É engraçado como a cabeça das pessoas funciona, não é? O professor Snape não conseguiu suportar o fato de estar em dívida com o seu pai. Acredito que tenha se esforçado para proteger você este ano, porque achou que isso deixaria Kit com o seu pai. Assim podia voltar a odiar a memória do seu pai em paz. Então aqui foi dito que, de fato, o professor Snape não ia com a cara do Harry. Porque tinha as tretas deles do passado lá com o pai do Harry. Porém, ele protegeu o Harry e até impediu que o professor Quirrell fizesse alguma maldade durante o jogo ali de quadribol também. Porque estava em dívida com o pai do Harry por tê-lo salvado a vida. E justamente era isso que fazia com que o Snape aparentemente odiasse ali o pai do Harry. Enfim, gente, coisas humanas, contraditórias e complexas, não é mesmo? E aqui, o que acontece no desenrolar então é que depois o Rony e a Hermione vão visitar o Harry na enfermaria e vão dar a péssima notícia de que Sonserina ganhou o campeonato das casas naquele ano pelo 7º ano consecutivo. E o Harry recebe alta para participar ali da festa final de Hogwarts, para a entrega da taça, que ele achava que iria para Sonserina. A escola já estava toda decorada com as cores de Sonserina. Porém, quando o Dumbledore chega ali para fazer o discurso final, ele vai dizer o seguinte: que ele vai ter que fazer uma recontagem dos pontos, porque aconteceram coisas extraordinárias em Hogwarts, e até então todos já estavam sabendo das aventuras de Harry e sua turma ali no Alçapão. Então ele vai dizer o seguinte: sim, senhores, Sonserina está de parabéns. No entanto, temos de levar em conta os recentes acontecimentos. A sala mergulhou em um profundo silêncio. Tenho alguns pontos de última hora para conferir. Vejamos, sim. O rosto de Rony se cobriu de vermelho vivo, parecia um rabanete que apanhara sol demais na praia. Pelo melhor jogo de xadrez presenciado por Hogwarts em muitos anos, confiro a Grifinória 50 pontos. Os vivas de Grifinória quase levantaram o teto, encantado. As estrelas lá no alto pareceram estremecer. Ouviram Percy dizer aos outros monitores: é o meu irmão, sabem? O meu irmão caçula venceu uma partida no jogo vivo de xadrez de McGonagall. Finalmente voltaram a fazer silêncio. Segundo a senhora Hermione Granger, pelo uso da lógica inabalável diante do fogo, concedo a Grifinória 50 pontos, porque foi ela que desvendou a charada ali das garrafas, né? De como passar ali. Hermione escondeu o rosto nos braços. Harry teve a forte suspeita de que caíra no choro. Os alunos da Grifinória por toda a mesa não cabiam em si de contentes. Tinham subido 100 pontos. Terceiro, ao Sr. Harry Potter a sala ficou mortalmente silenciosa. Pela frieza, a excepcional coragem, concedo à Grifinória 60 pontos.
A balbúrdia foi ensurdecedora. Os que conseguiram somar, enquanto berravam de ficar roucos, sabiam que Grifinória agora chegara a 472 pontos. Exatamente o mesmo que Sonserina. Precisariam sortear a taça das casas. Se ao menos Dumbledore tivesse dado a Harry mais um pontinho... Dumbledore ergueu a mão. A sala gradualmente se aquietou. Existe todo tipo de coragem, disse Dumbledore, sorrindo. É preciso muita audácia para enfrentarmos os nossos inimigos, mas igual audácia para defendermos os nossos amigos. Portanto, concedo 10 pontos ao Sr. Neville Longbottom. Genial, né, gente? De novo aqui, uma frase extraordinária do Dumbledore, que é, né? Existe todo tipo de coragem, é preciso muita audácia para enfrentarmos nossos inimigos, mas igual audácia para defendermos os nossos amigos, né? Enfim, e com isso, né, o que acontece é... O que significa, continuou Dumbledore, procurando se sobrepor à tempestade de aplausos, porque até Corvinal e Lufa-Lufa estavam comemorando a derrota de Sonserina, que precisaremos fazer uma pequena mudança na decoração. E dizendo isso, bateu palmas. Num instante, os panos verdes se tornaram vermelhos e prateados dourados. A grande serpente da Sonserina desapareceu e o imponente leão de Grifinória tomou seu lugar. Snape apertou a mão da professora Minerva com um horrível sorriso amarelo. Seu olhar encontrou o de Harry e o menino percebeu no mesmo instante que os sentimentos de Snape com relação a ele não tinham mudado. Nem um pingo. Isso não o preocupou. Parecia-lhe que sua vida voltaria ao normal no próximo ano, ou tão normal quanto ela poderia ser em Hogwarts. Foi a melhor noite da vida de Harry. Melhor do que a vitória no quadribol, a ceia de Natal ou o encontro com o Trasgo. Jamais esqueceria esta noite. Então, minha gente, depois o que acontece é que depois desse dia memorável aqui, o Harry e todos os alunos de Hogwarts voltam para suas casas para passar as férias, então. E acaba assim, né, minha gente? O Harry vai dizer aqui uma frase pra Hermione, bem bacana, que fecha aqui o primeiro livro da saga, que é o seguinte, quando eles se despedem ali na plataforma e voltam para o mundo dos trouxas. Eles não sabem que não podemos fazer bruxarias em casa. Vou me divertir a beça com o Duda esse verão. Então já dando aqui, né, o spoiler de que ele iria aprontar todas com o medo que o Duda tinha por ele ser um bruxo agora, né? Até estudando em Hogwarts. Gente, sensacional! E assim fechamos o primeiro livro da saga Harry Potter e a Pedra Filosofal. E assim, gente, que leitura agradável, cheia de reviravoltas, muito bem escrita, momentos deslumbrantes, momentos memoráveis, momentos de tensão, de torcida aqui. E muito bom, adorei a experiência de ler este primeiro livro. E vamos prosseguindo aqui no canal com os outros livros. Aos pouquinhos vamos ler toda a saga Harry Potter, tá, gente? Porque eu realmente gostei bastante. E quero prosseguir nas aventuras de Harry e seus amigos para ver no que vai dar, então. E é isso, gente. Eu agradeço você que me acompanhou até aqui neste vídeo, você que assistiu os vídeos dessa playlist de projeto. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça aqui de curtir, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal. E que a gente possa prosseguir aqui com as aventuras de Harry Potter nos demais livros, pois realmente vale muito a pena cada momento de leitura aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, então, e até a próxima!